E aí, pessoal, bora caquear o nosso caqueado loco regional com manifestações sistêmicas. É um podcast que vocês já conhecem. E uma das vezes eu fiz uma brincadeira que a gente ia falar de muitas coisas, inclusive de medicina. E hoje vai ser um desses dias que a gente vai trazer temas que tem total relação com a atividade profissional da gente e também tem total relação com o cotidiano, né? E a gente trouxe aqui um convidado, né, que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo, né, que eu vou pedir para que ele mesmo se apresente e, se ele quiser dizer o mini currículo dele, ele fica à vontade para dizer. Depois, se for o caso, eu acrescento mais coisas. Muito bem-vindo, Dr. Joaquim, por favor. Obrigado, Márcio. É uma alegria estar com você hoje aqui, né, conversando, né, trocando, né, ideias, né, sobre direito e também medicina, como você... Enfim, né, sobre a nossa sociedade e o mundo contemporâneo, né, de uma forma em geral. Né, e uma das maiores qualidades, você já disse, né, é ser seu amigo, né, o resto a gente pode colocar, né, como supletivo aí, como adjetivos complementares. Um pequeno supletivo, né? Vou lhe dizer, mais ou menos, a gente já conversou um pouco sobre o tema antes, como a gente sempre faz. A gente não roteiriza muito, mas a gente sempre conversa sobre o que a gente vai abordar. Eu estava em um evento fora de Pernambuco, que é um congresso sobre inovação em pesquisa e ensino, né, na área médica, que é o CIPES, acontece na Universidade de São Paulo, na USP, na medicina da USP. E assisti uma aula que me chamou muito a atenção. Era um professor tergiversando, caqueando, como a gente falaria aqui no Nordeste do Brasil, em Pernambuco, sobre como a sociedade hoje ela se transformou numa sociedade de consumo. Como o consumo é que guia a sociedade. Isso não é uma escolha pessoal, não é uma escolha de uma área de atuação, não é uma escolha da medicina, do direito, da engenharia, não é uma escolha do comércio. Isso foi um comportamento social e ele pontuando algumas coisas sobre sociedade de consumo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que ele falou, né? Eu vou contar um pouco mais sobre o que ele falou, mas a sua presença aqui tem um pouco a ver com isso, né? Alguma coisa com o direito do consumidor e, salvo engano, você está na posição de falar sobre isso. Estou errado? É verdade, Márcio. Como você introduziu, né, eu sou advogado, né, militante já há quase 15 anos, né, e tenho uma atuação, né, mais incisiva, né, mais voltada para o direito médico da saúde e o direito do consumidor. Eu estou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Pernambuco, né, e tenho uma relação na minha atividade profissional da advocacia, né, bem pautada, né, bem guiada, né, para a defesa do consumidor pessoa física, né, mesmo quando a gente está tratando, né, de direito à saúde, né, com ações voltadas contra plano de saúde, né, e esse tema é bem pertinente, a gente está tratando na noite de hoje, porque a gente está no mês de celebração dos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. Né? No último dia 11, nós celebramos 35 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. E aí perceba, o Código nasce, né, em 1990, né, por um mandamento da nossa Constituição Federal de 1988, né, que dá uma reviravolta, né, uma mudada de paradigmas, né, deslocando, né, a proteção do nosso sistema de direito, né, da propriedade para a pessoa humana. Né? Essa é a grande virada de Copérnico aí na Constituição de 88. Até então, né, o foco da nossa
tutela do nosso direito era voltado para a propriedade. Aquilo que nós construíamos, produzíamos, deixávamos para nossa família, nossos filhos, né? Era tudo voltado para a acumulação de bens e riquezas, né? E com a transformação da sociedade, que também vamos tratar dessa transformação falando, né, na sociedade de consumo, né, com a transformação social, a pessoa passa a ser, né, o objeto central dessa tutela do nosso ordenamento jurídico, né? E aí, nessa perspectiva, né, o legislador constitucional, né, trouxe, né, dentro das garantias, dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, 32, a proteção e defesa do consumidor, não é? E inseriu também no artigo 170 como um princípio balizador da ordem econômica, ou seja, a liberdade econômica, a liberdade de se produzir, né, a liberdade de se produzir bens, consumos e riquezas, mas colocou ali a defesa do consumidor como uma baliza, como uma barreira também, como um guia. Existe um limite, é até aqui, não é? E determinou que o legislador infraconstitucional, quando ele traz no artigo 48 dos atos de disposições finais transitórias, constitucionais transitórias, né, ele traz ali que que o legislador infraconstitucional deverá promulgar um Código de Defesa do Consumidor, né, o que foi feito em 1990. E agora nós estamos celebrando 35 anos da entrada desse código, que apesar de sua longevidade, ainda está em vigor, eficaz e produzindo efeitos no nosso ordenamento jurídico, com algumas transformações. Recentemente tivemos uma alteração da lei do superendividamento, tem outros projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para regular o comércio eletrônico, por exemplo, mas o Código está em vigor, é uma legislação principiológica, né, atemporal. E estamos celebrando nesse mês de setembro, né, o seu aniversário. O pessoal conversa com a gente da área médica e diz assim, rapaz, como é que vocês decoram o nome dos remédios, a faixa de normalidade das coisas? Porque a gente decora disso, o advogado decora de inciso, né, artigo, inciso, princípio, enfim. Ano de... Cada profissão, cada classe, né, tem um vocabulário próprio, né, que quando a gente não é do meio, né, a gente realmente tem uma certa dificuldade. Eu conversando com vocês, isso é uma prática diária também, né? Tenho essa percepção. Eu tô aprendendo um pouquinho de juridiquês ultimamente, mas confesso que às vezes, como é que esses camaradas lembram desses artigos? Pelo amor de Deus. Aí, veio, o que é consumo? É a pessoa comprar uma coisa? É bem instigante, né? A palavra consumo, né, vem do latim aí de consumere, né, é aquilo que se tem, né, por gastar, né, por usar, né, até o fim, né. A gente partia, se formos buscar raízes históricas aí, nós tínhamos na nossa sociedade, como falei há pouco, né, uma cultura de produzir, certo? E com o passar, com a evolução social, né, essa cultura mudou, né? E esse consumo, né, mudou de tal forma que você retira, né, um determinado bem, né, do mercado para fazer uso, seja um produto ou um serviço, né? Consumo na modernidade ou na contemporaneidade, colocando, né, pode ser esses produtos ou serviços, como é definido no Código de Defesa do Consumidor, né, de produtos nós temos, né, como bens materiais ou mesmo imateriais, ou mesmo, né, a gente pode se questionar se nós, né, as pessoas, não seríamos os produtos dessa contemporaneidade, né? Tem gente que consome conteúdo, né? Mas hoje conteúdo, dado, imagem, né, sentimentos, likes, curtidas, enfim, hoje tudo consumo. Se a gente está produzindo conteúdo e tem alguém consumindo conteúdo, a gente é consumidor e a gente é produto ao mesmo tempo.
Né? Essa relação complexa, às vezes, quando você vai analisar, imagino, do ponto de vista do direito, como é que funciona. Eu não sei se eu vou conseguir dar um exemplo bom, mas você estava falando, estava pensando aqui. Você para um carro em algum lugar, quem tem carro, né? Provavelmente já passou por essa realidade, e você estaciona o carro e vê uma pessoa que é um guardador do carro. Né? Você, para ele, você é produto e é consumidor, como é que é? Eu vou chegar lá. Eu fico imaginando, o camarada vai lá e diz, olha, doutor, sei lá, R$5 para olhar seu carro no barato, né? No barato. Se cair um coco em cima do carro, o cara vai dar uma lapada no coco e não vai deixar amassar? Não. Se alguém quiser arranhar seu carro, essa pessoa que está guardando o carro, ela vai se atracar com a pessoa que quer arranhar seu carro. Você é responsável pela guarda, né? Pela manutenção da integridade do bem. Se o carro for bater no seu carro e vier derrabando, ele vai se colocar no meio? Não, também, né? Então ele impõe a você, eu sei que talvez não seja o melhor exemplo, mas ele impõe a você e você está ali, você está consumindo segurança e ele está... Como é que é isso? Existe o consumo inverso? Alguém lhe obrigar a consumir alguma coisa? Como é que é isso? É bem interessante essa perspectiva que você traz, porque se nós formos ver, estaríamos diante de um serviço aí, né? Um serviço de fornecimento de vaga, né? De estacionamento, mas que não estaria, né, bem regulado aí pelo nosso ordenamento jurídico, que seria uma via pública, né? Então ele não poderia comercializar esse serviço de um bem público. Não obstante. Nós existimos e somos coagidos a pagar, né? Então, e o Estado, né, que deveria fiscalizar, né, grande parte das vezes não faz, é omisso, não tem perna, etc, etc, etc. É uma discussão aí quase que ideológica se entrarmos nesse caminho, que a gente não vai chegar, né, quem veio antes, se o ovo ou a galinha, né? Mas, em tese, né, quando você paga por um serviço, né, e aí vamos trazer, né, esse serviço, falamos em produtos e serviços agora, que é o que o Código de Defesa do Consumidor ele regula. Consumidor é todo aquele, né, pessoa física ou jurídica que retira, isso é o que está disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é a pessoa física ou jurídica que retira bens ou bens, né, produtos ou serviços como destinatário final, né, no mercado de consumo. Certo? Então você tem que retirar para consumir e não para botar na cadeia de transformação, né, de outros serviços. Esse é o conceito de consumidor disposto no Código de Defesa do Consumidor. E aí serviço é toda atividade que você presta e é remunerada. Certo? Mas essa atividade tem que ser lícita, tem que ser regulada pelo Estado. No caso do exemplo posto, né, essa atividade não é regulada, não é regulada, não é regulamentada e não é tida, né, talvez aí por falta de regulamentação, como atividade lícita do ponto de vista de regulação, né? Não que seja uma atividade ilegal. Né? Mas, enfim, não vamos entrar porque o serviço é público. Mas não teríamos como responsabilizá-lo, né, por um eventual dano causado no carro, no exemplo que você deu aí. Não teríamos a quem responsabilizar. Diferente, né, se você for... Voltando, né, ao exemplo da medicina que você deu aqui, se você for um consultório médico, né, ou se você for contratar um arquiteto, por exemplo, a gente falando de serviço, ou voltando para produtos, se a gente for no supermercado, for no shopping, o estacionamento de um shopping de supermercado está dentro de uma atividade regulada, entendeu? E aí nós teríamos a quem exigir a reparação por eventual dano do... Se cair um coco dentro do estacionamento do supermercado. Ou se o veículo for furtado, sumir alguma coisa, em que pese corriqueiramente a gente encontrar, seja em placas, né, dos supermercados, do shopping, não nos responsabilizamos. Enfim, isso é balela, entendeu? A responsabilidade... Pessoal, quem teve seu carro... Roubaram o retrovisor do carro da minha esposa. Num supermercado aqui. Tá vendo, ó? É balela. O Código de Defesa do Consumidor diz que aquilo ali se responsabiliza, sim. Essa coisa filosófica do que é consumo, do que é consumidor, e você colocou que às vezes, como a gente, por exemplo, a gente aqui produzindo
conteúdo, alguém vai ver. Então a gente, ao mesmo tempo que consome, a gente também é produto e a vida tá nessa pegada. E trazendo para a área médica, você falou do consultório médico. Antigamente, vou dizer antes de ter dinheiro, né? Antes de existir dinheiro, a atividade médica ela pode ser considerada, me corrija se eu estiver errado, é um serviço, né? Então, uma pessoa ia a um médico com uma questão, o médico atendia aquela questão, aquela dúvida, aquela emergência, aquela situação, e ali havia uma dívida de honra, né, de uma pessoa com a outra, e a questão da dívida de honra puxou depois a palavra honorário, né? Ninguém fala meu pagamento, o pessoal fala meu honorário, e isso se expandiu, não é só na área médica, salvo engano, os honorários advocatícios também são chamados de honorários, né? E aí, com o avançar da sociedade, podia acontecer do médico não pagar a estadia em determinada cidade porque ele prestava serviços, ou de não pagar uma refeição porque ele prestava serviços, e isso foi seguindo. Aí as coisas foram avançando, né? O dinheiro entrou na história e o pessoal começou a trocar o serviço por um pagamento em dinheiro, honorários chamado ainda, mas um pagamento em dinheiro. E isso era feito assim, né? Uma pessoa ia no consultório do médico e o médico dizia meus honorários são tais, e a pessoa honrava, né, com aquele compromisso. E aí começou a aparecer um monte de intermediário no meio dessa equação. Era o paciente e o médico. Aí tinha o paciente, o hospital e o médico. Aí tem a operadora de saúde, né? Operadora de plano de saúde. Aí tem o paciente, o operador de plano de saúde, o hospital e o médico. E aí tem as cooperativas médicas. Aí tem o paciente, a operadora de plano de saúde, o hospital, a cooperativa médica e o médico, né? Lembrando que muito provavelmente, não em todos os casos, mas muito provavelmente a operadora de saúde é uma organização com fins lucrativos, o hospital é uma organização com fins lucrativos, e a cooperativa não deveria ser. Mas aí depois a gente chama o pessoal de cooperativa para um podcast a gente falar sobre isso. Mas todo mundo morde isso daí, e no final das contas o prestador de serviço, que é o médico lá no final da cadeia, ele está distante, e aí eu não falo da questão pecuniária pura e simplesmente. Eu falo de uma questão um pouco mais ampla. É óbvio que a questão pecuniária, se cada pessoa morde uma fatia do bolo do honorário, ela vai chegar menor lá para a ponta, para o médico, para o executor, quem faz, de fato, o trabalho. Mas eu falo da relação da pessoa que está com uma necessidade, que aqui, como a gente está falando em consumo, a gente está falando de consumidor, né? Com o prestador final do serviço. Então, as pessoas, a sociedade, ela passou a não escolher o prestador. Ela tem um cardápio. Daqui a pouco eu vou me aprofundar mais ainda no cardápio. Ele tem um cardápio que é oferecido pela operadora. Eu ofereço isso aqui para você. E a não escolha, né, da pessoa, né, na medicina, possivelmente em outras áreas também, mas aí eu posso falar melhor da medicina, ela modifica um pouco a relação de quem está precisando de um serviço com o prestador. Aquela indicação que antigamente chamava do boca a boca, né? Dolly, tem um colega que faz muito bem essa atividade, procure ele, né? Ela passou a ter intermediários, e a relação agora é com um papel que provavelmente veio de um contrato que a pessoa assinou, muitas vezes sem ler todos os detalhes, que é terceirizado para um grande hospital, que às vezes é terceirizado para uma cooperativa até chegar no prestador final. Na maneira de ver de muita gente da minha área, isso causa um prejuízo numa coisa que a gente julga fundamental para o processo de saúde e doença, que é a relação médico-paciente. Deixa de ser relação médico-paciente para ser relação médico-cooperativa, hospital, operadora, paciente. Entende? Como é que o direito vê isso? Se tem algum problema, quem se responsabiliza? Como é que funciona? Eu sei que é uma pergunta que cabe 1h30 de conversa, né? Mas tu entendesse? Talvez a gente não chegue
Possivelmente não chegaremos. O que parece ser verdade é que isso não ajuda na relação médico-paciente, isso eleva a quantidade de queixas, né? Mas como é que isso funciona? Por que é que a gente chegou a esse ponto? Existe uma resposta para isso? Enfim, a questão da sociedade e do consumo, da transformação, né, dos bens, né, do excesso de produção, da comercialização, não é? E, enfim, hoje não se produz mais para se sobreviver, né? Falando de medicina aqui, a gente remonta a Hipócrates, que é o pai da medicina, né? A Ilha de Cós, lá na Grécia, né? Há 4, enfim, não sei quantos mil anos, né? Faz tempo. Faz tempo. Não é? Então, veja que as necessidades da sociedade naquela época, né, as necessidades, né, se produzia para se consumir. Não é? E aí a questão do contrato, né, como era feito naquela época, quando se chamava um médico, né, que era um contrato verbal, que se pagava com os honorários, não em pecúnia, mas era uma troca de favores, era a honra, se devia um favor, o que se valia ali era uma reciprocidade, né, a dívida de honra, né, que... Só me lembro do Poderoso Chefão, assim, com o Don Corleone, você me deve um favor. Por favor, exatamente. Então, e hoje, né, os contratos são contratos escritos, contratos expressos, né, contratos formais, né, os honorários, né, em vez de retribuição de pagamentos com honra, se paga em dinheiro, né, em pecúnia, né, e então há uma transformação, né, de valores sociais aí, né? Eu comecei a conversa contigo, né, falando que de uma transformação social do último século, né, que houve... É recente. Não é recente. E aí, quando a gente fala dessa transformação social na medicina, a gente fala de milênios, né, de Hipócrates, que o juramento de hoje é o que disciplina, né, a relação médica, né, a atividade médica, é o juramento de Hipócrates, é o código de ética médica, né, são os balizamentos deontológicos da profissão, né, mas aí a gente volta para uma transformação social de milênios. Eu estava falando de uma transformação social secular, né, onde a propriedade... século, décadas, né? A propriedade deixou... porque mudamos o século já, né? Então, a propriedade deixou de ser o centro, né? Naquela época também o dinheiro o pagamento não era em espécie, né? O pagamento era em troca de favores, era em reconhecimento moral, né? Pela devolução da saúde, pelo salvamento da vida. Hoje não. Hoje o lucro é o objeto, né, da nossa sociedade, né, então nessa cadeia aí, né, algumas regulações, né, são existentes dentro do nosso direito, né, e essa responsabilização muitas vezes ela é tida como uma responsabilidade solidária de todos os que formam essa cadeia de consumo, desde da operadora de plano de saúde, o consumidor contrata a operadora de plano de saúde. Que é um contrato. Que é um contrato, que contrata o hospital. Que é outro contrato. Que é outro contrato, que contrata os profissionais de saúde, né? Os médicos são vários outros contratos aí na cadeia, né? E que muitas vezes são terceirizados, né? Enfim, aí entra né? Nessa cadeia. Mas, enfim, se não é possível individualizar a responsabilidade ali, né? Naquele fato concreto que está se apurando a responsabilidade, possivelmente todos nessa cadeia, isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, todos na cadeia responderão solidariamente. Entendeu? E assim, o camarada que contratou, ele não leu o contrato da operadora com o hospital. São contratos de adesão, né? Isso. Né? Às vezes ele não leu o dele. A operadora, ele não lê, até porque não tem como, você não vai discutir a cláusula. Perfeito. Você não vai, você assina e você... Ou você, o nome já diz, ou você adere ou não adere. Ou não adere, ponto, né? Aí, às vezes, ele não leu o dele. Não vamos discutir se ler adiantaria ou não, mas ele não leu o dele. Mas mesmo se ele lesse e tivesse alguma coisa a opinar, ele não lê o contrato da operadora com o hospital e assim por diante, toda a cadeia. Então, um voz cegas, né? Então, o que se traz disso seria
responsabilidade solidária, como você está dizendo. Nessa cadeia aí, não sendo possível individualizar, né, o responsável, o autor do dano, aí a responsabilidade poderia, né, ser tida aí como uma responsabilidade solidária. Né? Lembrando que aí, enfim, existem tipos de responsabilidade, né? A gente está falando de pessoas jurídicas, dentro do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade jurídica é objetiva, basta provar, né, o dano, né, e o nexo causal, né, não precisa culpa. Já o profissional liberal, no caso o médico, né, a responsabilidade é subjetiva no artigo 14. Você, além do dano do nexo causal, você tem que provar, a culpa ali. Isso. A culpa dentro daquelas 3 espécies, né, de imprudência, negligência ou imperícia. Né? Então tem essas nuancezinhas que a gente tem que ver. A gente está tratando aqui de uma forma muito superficial, muito geral, né? Mas... É porque os casos concretos eles não são discutidos nesse âmbito, né? Bom, mas tu entende que isso tem efeito colateral? Porque quando a gente fala efeito colateral é uma coisa que a gente usa muito na medicina, né? Quando a gente fala em consumo, se a gente vai exclusivamente em fisiologia, né? Consumo de fator de coagulação. Significa que o que você tem de fator de coagulação está indo embora e vai dar errado. Você vai ter uma coagulopatia. Consumo de base, né? Carboidrato, não sei o que, vai dar errado, né? Então, o consumo não necessariamente é bom. Você tem um consumo que você precisa consumir, né? E o consumo que, se você começar a consumir demais, dá errado. Isso pra gente... A gente volta para a etimologia grega da palavra, que é gastar. Gastar. Que é consumir, que é... Essa ideia me surgiu agora na nossa conversa, na hora que você falou, a etimologia grega, gastar, consumir, acabar com aquilo ali. Então, se eu consumo meus fatores de coagulação, eu não consigo coagular mais, professor, eu vou sangrar, né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio nesse consumo. E quando a sociedade se transforma numa sociedade de consumo, perdão, eu não consigo botar um freio na sociedade. Isso é uma construção de décadas ou de séculos, né? E um comportamento que ele não é ditado por um fenômeno único, né? Cada uma das coisas que a gente vive nas últimas décadas ou séculos vão terminar influenciando o comportamento das pessoas. Por exemplo, na pandemia, a gente vê, volta e meia, torna a pandemia aqui, mas na pandemia as pessoas começaram a consumir lives. Era alguém tocando em casa e outra pessoa ouvindo, né? Foi um evento global que mudou um pouquinho o padrão, né? Eu imagino que tenha aumentado um bocado o streaming e esse tipo de coisa na pandemia. Foi bom para alguém, mas foi ruim para outras pessoas também. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque alguém contrata alguma coisa e espera em troca um resultado. E aí, é possível comprar saúde? É uma pergunta, né? Bem intrigante, né? É possível comprar saúde, né? Quando você contrata, né, um médico, você contrata um prestador de serviço, certo? O contrato médico é um contrato de meio, não é um contrato de fim. Isso está pacificado, né, no nosso ordenamento jurídico, né? Todavia, entretanto, nós temos vários exemplos aí, né? E aí, tomando por empréstimo o seu cardápio, como foi colocado, não o exemplo do cardápio, mas a palavra cardápio em si, né? Nós temos hoje diversos profissionais da saúde, né? E não vamos apenas restringi-los aos médicos, que estão vendendo resultado, que estão vendendo a saúde como um resultado que é certo e como um produto. Como um produto, não é? E isso não vamos dizer, né, tão correto, né, ser aplicado dessa forma, né? É difícil, né, doutor Joaquim? Saúde, aí a Constituição, né, bem-estar físico, psíquico e social. É um negócio complexo. Né? Como é que eu transformo isso num produto? E como é que eu consigo... Saúde muitas vezes é muito mais amplo, né? Tem a ver... né, com os 3 parâmetros que você trouxe, né, enfim, com o meio ambiente que você vive, né, com a sociedade que você está, enfim, é bem mais complexo do que um produto, né, que a gente retire na prateleira como se fosse supermercado.
E aí, quando eu vou voltar ao professor, né, que ele disse que antigamente, né, isso foi na explanação dele lá nesse congresso que eu fui, recomendo a todos, quem for da área de saúde, né, e tem interesse em ensino, em tecnologia, o CIPS, ele é anual, sem interesse secundário, foi só porque eu gostei mesmo. Ele traz que antigamente, ele não traz isso como um exemplo de que era melhor assim, ele só descreve, tá? Ele não faz juízo de valor sobre o que é bom ou o que é ruim. Antigamente, um residente, um aluno no final da graduação, ele ficava muito orgulhoso de ser escolhido para carregar a pasta do preceptor, da preceptora, do professor, né? Era uma honra, você assim, carregue minha pasta. Então, existia um pedestal e o comportamento era diferente. Hoje, isso, palavras ditas, e eu tenho os slides, ele disponibiliza, né? Muito cordialmente ele disponibiliza os slides. Ele diz que até a escolha da instituição de ensino que o estudante da área de saúde, ele estava falando da área de saúde, e acredito que nas outras áreas também seja assim, a escolha da instituição é um checklist que é feito como semelhante a adquirir um bem. Sei lá, vou usar o carro porque é mais fácil aqui na Os cabeça, né? acessórios que... Tem ar-condicionado, tem vidro elétrico, tem automático, tem aquele negócio de estacionar, tem... Então, ele vai no checklist, né? É perto da minha casa. Claro que isso tudo tem que ser colocado em perspectiva, né? Nem sempre o resultado, digamos, porque é difícil medir resultado de aprendizado, mas nem sempre apenas a reputação ou os egressos, o bom conceito daquele lugar de ensino, isso deixou de ser o foco principal e passou a ser mais um item no checklist. Então, segundo o professor, os estudantes, os residentes, eles consomem um produto que o preceptor oferece. Se o preceptor não oferece uma coisa que ele gosta, ele não tem o menor problema em descartá-lo ou dar menos importância àquilo. Aí esse orgulho da preceptoria, não, ele não está dizendo que é melhor ou que é pior, tá? E nem eu. Eu acho que o modelo do pedestal não funciona. Aquele modelo da pessoa à frente e as outras seguindo é um modelo que ele dura pouco, né? Porque essa pessoa eventualmente vai durar pouco. Então você tem que construir uma cultura, tá? Então o modelo do pedestal não é um modelo que é interessante do ponto de vista de ensino, mas a sociedade vê isso dessa forma agora. E trazendo para a atuação médica, e a gente chama medicina de cardápio, é como a pessoa abrisse um cardápio. Assim, a gente teve um podcast aqui sobre dispepsia, né? Tá disponível nas redes sociais, viu, pessoal? Tem alguma coisa no Instagram, tem no YouTube, tem no Spotify. Eu quero fazer uma endoscopia. Mas veja, você nesse momento, não, mas eu quero. Veja, uma endoscopia é um procedimento que precisa de um caminho. Geralmente é executado numa clínica ou no hospital. É um procedimento invasivo que, assim, seguro, ok. Mas é bom fazer se precisa, né? E aí, esse se precisa, na medicina de cardápio, eu quero. Então, aproveite aí, peça também minha testosterona. A gente também teve um podcast sobre isso. Veja, não faz sentido você pedir aleatoriamente a testosterona. E é uma brincadeira que eu faço. Alguns exames, alguns outros diversos. Brincadeira que eu faço muito de cuidado com o exame que você pede, porque ele vai chegar e aquilo vai ter uma consequência. Mas numa sociedade de consumo, ninguém quer saber disso não, doutor Joaquim. Eu quero, porque eu sou consumidor e a sociedade é uma sociedade de consumo. Consegue entender o efeito colateral e a complexidade disso? Mas não necessariamente, isso é o efeito da mercantilização, né, que a gente conversou agora há pouco, né, que os valores, os princípios, né, da nossa sociedade mudaram, né, e hoje os bens e serviços, né, são pagos, né, em dinheiro, em pecúnia, e se valoriza o ganho, né, pecuniário disso aí. Também a medicina, né, enfim, não fica alheia a isso aí. Mas o que é que a gente tem que ter em mente, Márcio,
toda e qualquer atividade, ela é, em regra, pelo menos uma profissão regulamentada, que é o caso da medicina, né? Ela tem a sua base, a sua regulamentação. E aí, não basta o consumidor chegar e dizer, eu quero. Quem está do outro lado, o profissional, ele deve atender, né, a todo e qualquer pedido do consumidor, do seu paciente. É fato que nós mudamos também, né, na medicina, né, voltando a Hipócrates, que mencionamos agora há pouco. Esse né, é o ponto. A medicina paternalista, onde o médico, né, era o senhor, né, e tinha autoridade sobre o tratamento médico ali, né? O paciente, o nome, a palavra paciente, de passivo, que está ali, não tinha voz, né? Também nessa condição. Hoje existe autonomia para escolher e decidir os caminhos desse tratamento. Mas essa autonomia, ela não é absoluta. Não é absoluta para o médico, não é absoluta para o paciente. Não é? O médico tem autonomia, tem objeção de consciência, né? Não concorda, ele, não sendo caso de urgência e emergência, ele pode encaminhar para um outro profissional se negar a prosseguir com aquela relação contratual, voltando aqui ao contrato, né? Não verbal. Não, verbal ou não verbal, né? Depende aí Às vezes da relação, né? Se eu lhe procuro no consultório, a gente não tem um contrato escrito, né? Ou mesmo se eu sou atendido por você no hospital enquanto médico, eu não tenho um contrato escrito com você, mas a gente volta para aquela cadeia de consumo. Eu tenho com um plano de saúde, eu tenho com o hospital que eu assinei o termo quando eu dei entrada. Cadeia de consumo. Olha o ponto novamente, consumindo saúde, né? Mas... Tu entende como é complexo? Mas a prestação, a prestação, né, a prestação médica, da atividade médica, do serviço médico, ela no nosso ordenamento jurídico, né, ela é tida como uma atividade, uma relação de consumo, né? Diferente, aqui só para polemizar a nossa conversa, né? O objetivo é esse. Diferente da prestação de serviços advocatícios, né? Que esse debate, essa discussão existe há um tempo e até entre nós, né? E, enfim, a gente não vai exaurir, né? Chegar num denominador, né? Nessa conversa de hoje. Mas veja, num podcast chama Bora Caquear, o objetivo nem sempre é chegar no denominador, é a gente falar sobre o numerador. E aí, tem muito numerador. A minha atividade, né, não está inserida nessa relação, a sua está, né? Por vontade de quem, professor? Por vontade do nosso legislador. Né? Pois é. Então, e aí, na hora de se estabelecer as leis, a lei é essa, e os nossos tribunais permanecem com esse entendimento, né? E é o que aí se aplica hoje, né? Não quer dizer que esteja certo, né? Em que pese as duas serem uma prestação de serviço. Certo? Prestação de serviços advocatícios, prestação de serviços médicos e por aí afora, né? Mas aí, voltando, né? Eu me perdi na resposta. Não, é comum as pessoas se perderem. A gente estava falando sobre... você estava concluindo a história de que, no final das contas, é um produto, né? E mas eu estava dizendo... Isso é a limitação por conta da regulamentação da profissão. Obrigado. Nada. Tenho memória boa. Não, isso eu sei. Então, um médico, né, ele pode se negar a atender aqueles pedidos. Um cirurgião plástico, que atividade plástica, e voltando para polemizar ainda mais a questão. Essa é uma questão. A especialidade, né, da cirurgia plástica, não é? Quando é uma cirurgia reparadora, é tida como uma atividade, né, meio, né? Mas quando estética, ela é uma atividade fim. E aí tem que ter muito cuidado também na hora dessa contratação. O que você está prometendo ali? Eu quero o nariz de Michael Jackson, né? Então, veja aí, você vai entregar isso aí? É possível entregar? O biotipo da pessoa permite que se chegue, né, aquele... Então, tudo bem, aí vai ter a responsabilização depois, né? Aí, como você está dizendo, um dos exemplos que a gente tem, talvez seja o principal exemplo, onde o fim ele está envolvido no contrato verbal ou não verbal e não meio. Só que em uma sociedade de consumo, e eu retorno nesse ponto,
perdão por insistir, em uma sociedade de consumo, como a pessoa quer o nariz, também influencia em como a pessoa quer o tratamento da pneumonia. Vou lhe dar um exemplo real, né? Cheguei para ver um paciente em determinado hospital, uma menina tinha sido internada com um quadro de infecção urinária e com manifestações para além da via urinária, ou seja, um quadro que exigia um pouco mais de atenção. E era importante para mim, na ocasião, saber o resultado da cultura da urina, tá? Como acontece em algumas vezes com manifestação sistêmica, para definir se eu poderia, por exemplo, trocar um antibiótico de venoso, que na ocasião se fazia necessário, para um antibiótico oral para conclusão de tratamento em domicílio, que é muito mais cômodo para a pessoa desde que é efetivo. E aí foi solicitada a cultura, foi colhida a cultura no dia seguinte, ao adentrar o quarto, né? Quando eu tô contigo, eu começo a falar ao adentrar, ao entrar no quarto, né? Ao entrar no quarto, doutor, isso é um absurdo. A cultura de urina não está pronta ainda. Tinha 24 horas da coleta da cultura de urina. E, doutor Joaquim, a bactéria é um ser vivo. Ela decide a velocidade de crescimento dela. E aí não há ordenamento jurídico que obrigue uma bactéria a crescer dentro de 24 horas. Existe uma expectativa de tempo de positivação, de que a cultura se torne positiva. Mas não existe uma obrigação. Mas isso, em uma sociedade habituada a apertar um botão e resolver um problema, isso gera outras demandas dentro da atividade da área de saúde. Sim, por que a minha cultura não está pronta? Porque essa bactéria não quis crescer. Tem que bater um papo com a bactéria. O meio de cultura é enriquecido, é automatizado assim. Hoje, as culturas saem de urina, sangue, secreção traqueal, líquido, ou o que for necessário, eles têm um resultado muito mais rápido do que tinham há décadas, né? Para a gente usar, não vou falar século não, porque virou recentemente, né? Há décadas, mas é muito mais rápido mesmo. Então, assim, na maioria dos lugares, no máximo 72 horas, você está com o resultado da cultura na mão, mas, de novo, é uma bactéria, meu amigo. Ela cresce quando ela está afim. Só que a pessoa cobra que a cultura esteja pronta no dia seguinte que ela colheu. Entende como isso gera um efeito colateral e, às vezes, desvia a energia que deveria ser usada para outros cantos para explicar por que é que uma bactéria não quis crescer. Que é uma coisa que aí nós não vamos chegar a um denominador, não. Ela não quis. Compreende? Mas aí voltando, né? Sociedade de consumo, relação de consumo, direito do consumidor, né? E aí eu trago o direito à informação previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é princípio básico dessa relação de consumo. O que é que foi prometido a esse consumidor paciente na hora da coleta do exame? Que o exame seria entregue em 24 horas. Entendo. Essa promessa era factível, era possível de ser cumprida, já que a bactéria, entendeu, resolve a hora de evoluir. Né? Nesse caso concreto, jamais pode ser prometido um resultado de cultura em 24 horas. Muitas vezes, aí eu não posso falar por todos, a gente está no podcast e mais gente vai ver, né? Mas a recomendação hoje na área de saúde é que a gente faça o que a gente chama de medicina centrada no paciente. A gente precisa envolver o paciente no cuidado com o máximo de informações possível, não só para que a gente atenda qual é o artigo do Código? Artigo 6º. Artigo 6º. Não só para atender o artigo 6º do Código de Ética, do Código de Defesa do Consumidor, como também por benefícios secundários documentados de que quando o paciente está envolvido no próprio cuidado, ele tende a tomar as medicações e cumprir. A participação dele ela é benéfica para ele e, por conseguinte, para a equipe. Entende? Então, é para ser assim, sentado, olha, você tem uma infecção urinária com manifestação sistêmica, a gente tem o diagnóstico de uma pielonefrite, que seria o termo técnico,
A gente vai fazer pelo menos. Você tem manifestação sistêmica, você teve tendência a baixa de pressão, você teve febre, você tem os leucócitos alterados, a sua plaqueta caiu um pouco, você ficou um pouco mais sonolento do que o habitual, você vai precisar fazer antibiótico venoso por um período. Vamos começar com 48 horas, mas isso pode se estender. Não tem como eu abrir o Harrison e dizer todas as possibilidades, porque elas são muitas. Mas o que está dentro do habitual? Pelo menos 48 horas vai ser colhida uma cultura. A cultura pode demorar até 72 horas para sair. Tudo isso é colocado. A gente tem 3 resultados possíveis na cultura: negativo, sensível com sensibilidade ao antimicrobiano proposto, ou positiva com resistência ao antimicrobiano proposto. Isso tudo é dito na imensa maioria das vezes. Aí, novamente, eu posso falar por mim. Mesmo assim, nonetheless, né? Aí aparece uma pessoa que não estava na conversa, ou então a mesma pessoa diz assim, mas por que é que não está pronto? Meu filho, não tem como. É um consumo, novamente, né? Ou então, eventualmente, no 3º dia, a pessoa faz um pico febril. Mas aí eu posso desfocar aí, não necessariamente por ser uma relação de consumo, mas a gente pode também colocar porque há uma participação ativa do paciente no processo terapêutico dele. Sem dúvida. E por mais, e aí trago o Código de Ética Médica, que ainda resiste em dizer que a relação médico-paciente então é uma relação de consumo, na contramão do que os nossos tribunais pátrios já definiram, né? Ele precisa dessa... Mas aí tu sabe que eu vou defender o Código de Ética Médica, né? Mas vamos lá. Não, nem eu vou contra o Código de Ética Médica, que eu tô falando de maneira imparcial, não tô nem defendendo nem atacando. Mas aí eu vou defender. A relação médico-paciente ela é diferente. Até porque, entendeu, do meu lugar de fala, né, eu não posso ir de contra, né, ao Código de Ética Médica. Claro. Né, mas eu estou entre o que o código, né, estipula e o que os tribunais, né, já sedimentaram. Né? Então, o paciente precisa, né, participar desse processo terapêutico. A gente falou há pouco, né, que diferente da medicina de Hipócrates, né, que era uma medicina paternalista, onde o médico decidia, né, hoje essa autonomia é descentralizada, né, é dividida entre o médico, que permanece com a autonomia, mas o paciente também de decidir, né, qual o caminho tomar. Regra geral, tem as exceções, urgência, emergência, etc, etc. Não vamos entrar nas exceções, nas nuances. Vamos permanecer aqui na regra geral. Né? Então, não apenas por ser uma relação de consumo que o paciente tem que ter acesso a essas informações, mas ele tem que ter. Né? E essa informação ela tem que ser dada de uma forma que ela seja compreendida. Senão, ela não atinge a finalidade dela. A lei da comunicação, assim, tem uma frase atribuída a Jung, eu não sei se é dele não, depois vocês me corrigem aí, mas que diz que eu não sou responsável pelo que você entende, não. Eu sou responsável pelo que eu digo. Na comunicação hoje, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Que é um pouco o contrário. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Né? A capacidade de compreensão da pessoa ela vai mudar de acordo com diversos fatores, convivências, capacitação, estudo, e cabe a quem está informando, seja na área médica ou não, tentar graduar isso e adequar o que é que você vai dizer que a pessoa entendeu. Então é muito comum, e aí você sabe disso, né? Você tem alguma dúvida, compreendeu? O que foi que você entendeu do que eu falei? Essa é uma coisa que Não adianta eu falar um juridiquês, que aqui com você, Márcio, como você começou a conversa dizendo que já está, né, familiarizado, né, com os termos jurídicos. Eu estou no maternal. Não, mas a maior parte, né, da maternal ninguém fala mais não. Agora é infantil 1, infantil 2. Infantil. Mas a geração da gente é maternal. Então compreendi, a comunicação foi efetiva. A finalidade foi efetiva. Então a gente precisa, né, falar a língua que o outro, né, o interlocutor compreenda. Né? Eu gosto muito, né, do conceito de termo de consentimento livre e esclarecido, né? Porque o consentimento tem que ser livre, né?
não pode ser impositivo e tem que ser esclarecido. Para ser livre tem que ser esclarecido. Você só pode decidir o caminho que você vai tomar se você tiver conhecimento, né, de todas as informações e riscos, né, que cada um deles, né, senão vai ser uma escolha às escuras. Abre-se um debate gigante quando se fala em TCLE. Eu vou lhe convidar em outro episódio para discutir isso, porque senão a gente vai começar mais uma hora aqui. A gente não é importante. É importante que a gente não passe muito desse tempo, porque senão ninguém assiste. Assistam, pessoal. É interessante o debate. E aí passa por outros princípios, né? Que aí princípios chamam de bioética principialista. Você citou autonomia aí algumas vezes, né? E a autonomia é uma via de mão dupla. Você também citou isso daí, Sim. Né? A autonomia é uma via completamente de mão dupla. Não vai para as exceções, senão a gente também não termina, mas existe discussão sobre se o TCLE poderia ser genérico, como muitas vezes ele é, uma vez que se você vai submeter uma apendicectomia com 15 anos, o caminho é um. Se você vai submeter uma apendicectomia com 115 anos, provavelmente o caminho e os riscos serão outros. Até antecipa a conversa do próximo bloco. Me convido novamente, né? Eu não vou exaurir o tema aqui para não deixar de ser convidado, né? Que eu gostei desse bate-papo aqui. Né? Tá vendo tu? Eu gostei de caquear, né? Então, mas enfim, é um termo genérico, né? Ele não vai atingir sua finalidade. Né? No final é um papel. No final é um papel. Aceita tudo. Pronto, é frase que se escuta muito no meio corporativo e no direito. Mas aí veja, é mais um papel para você assinar que muitas vezes o paciente assina sem ler. Do mesmo jeito que é diferente do termo de adesão. Muitas vezes ele assina porque se não assinar ele não é submetido ao procedimento. Acabou. Ele só não pode ser um contrato porque o termo... o termo é um termo. Não é um contrato. Não é um contrato. Mas a analogia foi perfeita. É isso. Certo? Eu participei de um congresso há uns dias atrás, onde um médico me questionou exatamente isso. Normalmente, habitualmente, né? E aí trazendo essa cadeia que você colocou aí de volta, né? Eu atendo um paciente no consultório, né? Marco a cirurgia, né? Apresento o meu termo lá no consultório, mas quando chega no hospital, o hospital exige, só faz a cirurgia, só libera a sala de cirurgia se assinar o termo de consentimento feito pelo hospital. O que é que eu faço? Entendeu? Eu não concordo com ele, tal. Eu deixo de fazer o meu? Não, continue fazendo o seu, né? No seu consultório, né? Com tempo de reflexão suficiente para poder ele entender todas as informações e deixa que o hospital forneça o termo lá. E enfim, cabe ao paciente, em sua autonomia, concordar ou não com aquilo. Concordar ou não, você não tem nada a ver com isso. Você assinou o seu termo, prestou as informações, né? Então, são duas coisas diferentes. É isso que a gente, trazendo, né, de forma ilustrativa o termo de consentimentos, né? Trazendo aqui pro debate, que a gente tem que ter a informação. Só um ponto, doutor Joaquim, que fique muito patente isso. A gente não está falando de pesquisa. Não estamos falando de pesquisa, tá? É outra coisa. A gente está falando de um termo pré-operatório, pré-internamento, que é outro departamento. Até porque o próprio Código de Ética não regula termo de consentimento, salvo a exceção de pesquisa. Aí está expresso. Exatamente. Mas não sendo essa exceção... Eu quis deixar patente a exceção. Perfeito, né? Perfeito. A gente está caminhando para o final. E aí já? Que pena. Teve uma vez aqui que foi até foi o contrário, né? Fui eu que disse já, né? Eu estava na posição que você está agora. Dr. Carlos Frederico estava conversando comigo e ele terminou desse já. Mas, enfim, tem que ter um começo, meio, fim, que senão não acaba, porque é caqueado, né? É ficar lereando, né? Caqueado, lereado. Acho que o pessoal de São Paulo deve endoidar, né? Se alguém de São Paulo for ver. Vou chamar a Amanda Menelau aqui para ela explicar o que é caqueado e lereado. Mas existe uma legislação, né? Existe um ordenamento jurídico, para usar um termo que você usou, que tenta regular a relação de consumo que existe entre um paciente e um profissional de saúde, né? E existe uma questão filosófica que a gente não vai superar aqui, que diz que esse tipo de relação ele tem efeito colateral, inclusive no desfecho de saúde, né? A partir do momento que você está inferindo que você está comprando alguma coisa que a outra pessoa não pode vender,
né? Vai consumir uma coisa que não existe para consumo, isso às vezes gera conflito. E o conflito está aí se multiplicando, né? A gente vivencia isso, eu vivencio isso, você também vivencia isso na nossa lida diária. Não só nas nossas outras ocupações, você vivencia isso enquanto advogado, eu vivencio isso enquanto médico, né? Você lá no seu escritório, eu lá no consultório, o dia inteiro gera conflito. E talvez fosse melhor a gente trabalhar um pouco mais na educação. E aí a educação tem a ver com isso aqui que a gente está fazendo, de discutir o tema, de trazer para debate, e a gente convida todo mundo que tiver disposto, pode perguntar, né? Pode perguntar lá no Instagram, pode perguntar no YouTube, que Carlão responde. O Eric, por Deus, a gente responde. É um debate que não vai acabar agora, mas eu só queria voltar ao ponto. Tem efeito colateral, não é uma coisa tão simples. Novamente, você olhar um cardápio e escolher de um cardápio, não necessariamente você vai tomar o vinho que você queria, porque não tem no cardápio, né? E por fim, e com isso eu vou me despedir, dizer que você faça o seu encerramento, dê seu recado, e assim você já está convidado, você se convidou e já está convidado, é que nem sempre, quando você procura assistência à saúde, o que você quer é o que você precisa. Entende? Nem sempre o que você quer é o que você precisa. Interessante é que alguém lhe explique porque o que você quer não é o que você precisa. E o interessante é que a pessoa que está lhe explicando isso seja alguém que você confie, não seja oriundo de um papel. Entende? Esse é um dos pontos que eu queria deixar mais patente aqui. E, por favor, doutor Joaquim, fique à vontade, dê seu recado. Vou me despedindo. Márcio, eu vou deixar o agradecimento e a despedida para o final da fala. Certo. João André, eu trago, né, mais uma vez, novamente, né, o que eu falei agora há pouco, né? Não é porque o consumidor, o paciente é consumidor nessa relação de consumo da prestação de serviço, né, médica, né, dessa relação médico-paciente, que ele tem autonomia total. Aliás, eu trago outro princípio. Não existe direito absoluto dentro do nosso ordenamento jurídico, certo? Não existe direito absoluto, né? A gente parte desse princípio, né? Há colisão entre direitos e, no caso dessa relação aqui, tem a autonomia do paciente, tem a autonomia do médico. Não é incomum também, né, o paciente, dentro da sociedade que vivemos, da informação fácil, da informação na palma da mão, no celular. Antigamente a gente falava que era o Dr. Google, né? Hoje é a IA, né? A IA já foi incorporada ao Google. Então o paciente já chega lá no consultório procurando o médico, né? Já com a pesquisa feita, né? Os sintomas, as hipóteses diagnósticas, né? E o tratamento, né? As hipóteses de tratamento, né? E detalhe, a IA, ela é mais empática, isso é documentado. Ela é mais empática do que muito profissional de saúde. Só que a IA é treinada para dizer o que você quer ouvir. Você quer ouvir, né? E aí é consumo. Então, Aí é consumo, desculpa. Aí é produto, sabe? Se você procura um médico, você está procurando um profissional que estudou, né, se capacitou para lhe prestar aquele serviço, né, de saúde, que a preservação, a manutenção, né, ou restabelecimento da sua saúde, né? E aí eu volto, em regra, é uma prestação de meio, né? E isso tem que ficar claro na contratação, ainda que verbal, que não haja um contrato escrito. Perfeito. Né? Se isso não ficar bem esclarecido, né, é muito comum que haja, né, ruídos, né, nessa relação. E aí trago a objeção de consciência do profissional, né, que pode ser utilizada aí para redirecionar o paciente para um outro profissional, né, se negar a prestação de serviço, contrariando, né, a sua consciência, né, e impondo limites também naquele tratamento. O seu direito isso é o direito. O seu direito isso vai é do direito, isso é da vida, né? Da vida, né? O direito de um vai até onde começa o direito do outro, né? E é por aí. Agora isso tem que estar claro.
Tem que estar explícito. Os limites, né? Os limites, a gente tem que colocar limite, né? Os filhos dentro de casa, tem que ensinar os filhos a terem limite. Porque se não fizermos isso, a vida ensina. E é isso. Os limites virão. Os limites virão. Né? Não interessa quem ensina. Né? Então, é por aí, né? A gente aí, voltando, não é o que você quer, é o que você precisa. O que você precisa vai aparecer, né? E a contratação não pode... Tem que ser você procura um profissional, você não procura um papel, um cardápio. E a gente vai continuar nesse debate, sabe? Que você procura um profissional. Já ajuda, né? Essa relação, ela é diferente. Ordenada ou não, ela é diferente. E aí, concluindo, né? Me encaminhando para o fecho aqui do nosso caqueado. Boa. Te agradecer pelo convite, por estar aqui, né? Enfim, fazendo essa troca, né? Nesse momento, nesse dia de hoje. Né? Espero ter atendido aqui as expectativas, espero contribuir, né, com os espectadores aí, né, que essa nossa conversa, né, seja realmente de alguma valia, né, de esclarecimento. E como você disse que eu me convidei, né, já me convidando novamente, estou aqui, né, tantas vezes você me chame, né, estou à disposição. Né? Amigo, se prepare que a gente vai falar de exame de ordem para médico. Já vou deixar isso no ar. Vai falar sobre 2 assuntos que a gente não tocou. Galera, muito obrigado. Caqueado de hoje terminado. Vamos para a próxima. Até mais.